A matemática de Deus não funciona como a do mundo funciona. Posso garantir, quanto mais você doar, quanto mais der do seu tempo, quanto mais der das suas finanças para ser bênção, para ajudar outras pessoas, mais você vai ter. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, não sei o que você pode estar passando agora, tenho certeza de que alguns de vocês estão tendo um dia incrível, outros talvez tendo um dia difícil, mas eu oro para que, se você é um dos que está tendo um dia difícil, que depois de assistir ao programa de hoje e de ouvir a palavra de Deus, que você seja restaurado, edificado e encorajado, e que seu dia seja muito melhor porque você passou esse tempo conosco. Hoje eu quero falar com você sobre o que estou chamando de a matemática de Deus, ou a matemática da graça. Sabe, nós tendemos a gostar de lógica e razão. É incrível o tempo que gastamos tentando entender todas as coisas. Eu posso dizer que houve um tempo na minha vida, há muitos anos, em que eu diria que eu era realmente viciada em questionar. E o que eu quero dizer com isso é que eu realmente não conseguia, quando eu tinha um problema, não conseguia me aquietar e ter paz até que eu achasse que eu tinha entendido tudo. E muitas vezes eu descobri mais tarde que eu achava que eu tinha entendido, mas eu não tinha entendido coisa alguma. E a Bíblia nos diz para não nos inclinarmos ao nosso próprio entendimento. Então, seja o que for que você possa estar tentando entender, se tem algo, quero te lembrar de Provérbios 3, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e mente. Esta é a amplificada. Nós não podemos dizer que estamos confiando em Deus se ficamos preocupados e questionando e ficamos confusos porque não conseguimos encontrar as respostas para tudo. Sabe, eu sempre digo isso, que para que exista a confiança sempre haverá perguntas sem respostas. E temos que nos sentir confortáveis em não saber. Tendemos a gostar de lógica e de razão. Queremos que as coisas façam sentido para nós, mentalmente. Mas a graça de Deus, que eu vou dizer em um minuto o que é, caso você ainda não saiba, mas a graça de Deus, ela é totalmente ilógica e irracional. E o que você quer dizer com irracional? Eu quero dizer, é tão bom que nós não conseguimos entender, porque graça é Deus fazendo coisas boas, maravilhosas, incríveis para pessoas que não merecem. E dizem que a graça é a riqueza de Deus às custas de Cristo. E isso é absolutamente verdadeiro, sabe? Por causa daquilo que Jesus fez na cruz, nós temos o benefício de tudo que Ele conquistou. Graça é a habilidade, ela é o poder, é ter Deus nos ajudando a fazer as coisas que nós precisamos fazer. Sempre gosto de dizer que quando você tem a graça para fazer algo, essa graça faz aquilo que teria sido muito difícil ou mesmo impossível ser realmente fácil. A graça de Deus é absolutamente maravilhosa, mas ela é totalmente irracional. Em Efésios 2:7, a Bíblia diz: Ele fez isso para que possa demonstrar claramente, através dos tempos vindouros, o imensurável não pode ser medido, é tão grande que não pode ser medido. Ilimitadas, transbordantes riquezas de sua graça, seu favor imerecido em sua bondade, benignidade de coração em relação a nós em Cristo Jesus. Sabe, eu estive pensando esta semana como nós, cristãos, pessoas que estão acostumadas a pensar sobre a cruz ou ouvir sobre a cruz, e nós dizemos, bem, sabe, Jesus morreu na cruz, Ele pagou por todos os nossos pecados e nós podemos apenas nos acostumar a dizer coisas desse tipo e talvez nós nem sempre paramos para analisar o quão total e completamente incrível isto é. Ouvi alguém dizer assim nesta semana, eu achei isto muito bom, disseram, quando
Quando Cristo Jesus estava na cruz, ele realmente absorveu todo o pecado no mundo inteiro, de todas as pessoas que já viveram e que ainda vão viver. Se observarmos, quando colocamos uma esponja seca na água, essa esponja, ela absorve toda aquela água e a leva embora. E Jesus, na verdade, a Bíblia diz que ele se tornou pecado. Ele não só tomou o nosso pecado, ele se tornou pecado. E quando você pensa sobre a santidade, sobre o impecável Cordeiro de Deus e como isso deve ter sido horrível para ele não precisava fazer isso. Quando ele estava no Getsemane, ele estava sofrendo tanto, e a Bíblia diz que ele realmente suava grandes gotas de sangue enquanto orava sobre sua decisão. E ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele poderia ter chamado os anjos. Ele disse a Pedro: eu poderia ter chamado anjos, legiões de anjos, e eles teriam me livrado disso. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele escolheu fazer por causa de seu amor pelo Pai e por causa do seu amor por você e por mim. E se você está assistindo ao programa hoje e ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não recebeu como seu Senhor e Salvador, se você ainda não creu em Jesus Cristo, a Bíblia diz que tudo que você tem que fazer para ser salvo é acreditar em seu coração e confessar com a sua boca. Eu acho que você não pode crer nisso com a cabeça. Sabe, eu acho que não há nenhuma forma de pensar no que Cristo fez por nós e dizer: sim, eu entendo isso, sabe? Mas, se você quer ser salvo, Deus te dá a graça de acreditar. Nós somos salvos pela graça através da fé. A graça está lá, o trabalho já foi feito, e o que você precisa fazer não é verificar a sua cabeça, mas seu coração, e dizer: eu acredito nisso. Mas lembre-se, você não pode racionalizar isso. A graça não pode ser entendida com a mente. E é exatamente por isso que muitas vezes ela é chamada de maravilhosa graça. Vamos pensar em algumas coisas como 1 Coríntios, eu acho, começando por volta do 1 Coríntios capítulo 1, começando por volta do verso 27. Quando Deus busca pessoas para serem usadas, a Bíblia diz que ele escolhe de propósito as pessoas fracas e tolas do mundo. Coisas ou pessoas que o mundo as excluiu totalmente, jogaram fora no lixo e que falavam que não havia nenhuma maneira de Deus usá-las. Essas são as pessoas que ele escolheu para usá-las, para mostrar a sua glória. Porque ele confunde aqueles que se acham muito inteligentes e sabem todas as respostas. Tenho certeza de que Deus está usando muitos de vocês de maneira poderosa. E sabe, talvez alguns de vocês sejam qualificados, mas no natural, eu mesma não era qualificada para fazer o que eu estou fazendo. Mas ainda assim, Deus me deu a graça e a habilidade para fazê-lo. Eu já o amava. Isto é tudo que eu posso dizer. Eu não tive o treinamento, eu não tive os estudos. As pessoas me diziam que eu não tinha personalidade, nem a voz certa. Mas aqui estou eu 45 anos depois e Deus ainda está me usando. Bem, isto faz com que as pessoas que pensam que são super inteligentes balancem a cabeça sem conseguir entender isso. A graça, ela é totalmente irracional, mas ela é um presente e você pode recebê-la não só pela salvação, mas para cada dia da sua vida. A Bíblia diz que da mesma forma que fomos salvos, é a mesma forma que devemos viver pela graça através da fé. Aqui está outro fato que vai fazê-lo balançar a cabeça. A Bíblia diz que Deus criou tudo o que nós podemos ver a partir do nada. Bem, deixe-me perguntar, como você faz algo a partir do nada? Não existe nenhum de nós, nenhum ser humano jamais foi capaz de fazer alguma coisa do nada. Precisamos ter algo para começar? Mas Deus, ele fez tudo o que nós vemos do nada.
Ele começou sem nada. Ele não tem começo, ele não tem fim. De onde é que Deus veio então? Bem, ele apenas é. Esta é uma das coisas que pode tornar seu relacionamento com Deus tão incrível, tão maravilhoso, tão rico, se você apenas entender que os caminhos dele estão muito acima dos seus caminhos e que os pensamentos dele estão muito acima dos seus pensamentos. A Bíblia diz em Isaías, acho que 55, 8 e 9, pois os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, isto é, bem longe. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus caminhos. Você pode ter um plano, mas Deus tem um plano melhor. Nós podemos achar que sabemos todas as respostas, mas Deus sabe muitas coisas que nós não sabemos. Não sei quanto a você, mas para mim isto é empolgante e fico animada em saber que eu fui permitida entrar em um relacionamento pessoal e íntimo com Deus através de Cristo, cujo poder não se pode medir, cuja sabedoria não pode ser medida. Ele sabe de tudo, ele conhece os meus pensamentos antes mesmo que eu pense. Ele sabe das minhas palavras antes mesmo que eu fale. E quando eu tenho um problema, eu posso não saber as respostas, mas Deus já sabe a resposta. E talvez agora você tenha um problema e não sabe a resposta, mas Deus, ele sabe a resposta e Deus tem um plano. E Deus, ele ama você. Sim, mesmo que você não mereça e que eu não mereça também, Deus te ama e ele te ama incondicionalmente. Ele não está pedindo para você ser perfeito, ele está te pedindo para acreditar em seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, no nosso mundo, 2 menos 1 é igual a 1. Por exemplo, eu tenho esse copo de água aqui, se alguém dissesse, eu posso ficar com isso, se eu desse a eles, isso me deixaria sem nada, certo? Ninguém questionaria isso. Mas na economia de Deus, na sua matemática, na aritmética de Deus, a matemática da graça não funciona assim. Porque Deus diz para nós que 2 menos 1 pode ser igual a 30 ou 60 ou 100. A Bíblia diz que o primeiro será o último e o último será o primeiro. Bem, então, no nosso modo de pensar, os primeiros são os primeiros. Se você é o primeiro, é o primeiro. Mas Deus diz que o primeiro pode ser o último. Em outras palavras, aqueles que empurram, atropelam, trapaceiam, enganam e mentem para serem os primeiros, para estarem no topo, serem promovidos. As pessoas podem se surpreender no final e descobrir que elas foram as últimas. E então aqueles que foram dispostos a se humilhar e a serem os últimos, a não ser que Deus os promovessem, então esses, na verdade, podem acabar sendo os primeiros. Mateus 20:16 e Mateus 19:30. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, mas muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Esta escritura me lembra de outra, Mateus 23:12. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. O que é isso? O que significa se exaltar? Significa pensar de si mesmo mais do que deveria, pensar que você é melhor do que outras pessoas, tentar se colocar acima delas. A Bíblia diz que as pessoas que fazem isso acabarão sendo humilhadas. Mas se você se humilhar, a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no devido tempo ele te exaltará. E eu já tenho experiência o bastante para saber que Deus me dá a oportunidade de me humilhar, mas se eu não quiser e não fizer isso, ele mesmo fará por mim. E deixe-me te dizer, é muito mais confortável fazer isso por conta própria do que ter Deus fazendo isso por você. Humilhar significa se colocar abaixo. Significa confiar em Deus. Eu me lembro de que no início do ministério, poucos anos depois de eu estar no ministério, eu queria tanto, sabe, fazer coisas grandes e ter compromissos. E eu ainda não estava na televisão, eu só estava fazendo pequenas viagens e
eu aproveitava qualquer coisa, qualquer oportunidade que aparecesse. E um promotor, um promotor profissional, veio até mim. Eu estava na Califórnia numa palestra e ele disse: se você quiser assinar comigo, se você assinar um contrato comigo, eu posso fazê-la mundialmente famosa. Eu consigo arranjar vários tipos de palestras, consigo arranjar muitas oportunidades para você, mas eu sabia lá no fundo que aquilo era errado. Eu sabia que a verdadeira promoção vem de Deus. Mas, oh meu Deus, fiquei tão tentada a aceitar a oferta daquele homem. Eu me lembro que o David tinha ido a algum lugar naquela tarde, eu me lembro de estar deitada na minha cama no quarto de hotel, e só orava, chorava e dizia a Deus: o Senhor sabe o quanto eu quero uma oportunidade de pregar para mais pessoas. Mas eu não posso fazer isso. Eu não vou seguir o caminho do mundo. E se o Senhor não me promover, então nunca serei promovida. Bem, quer saber, isto funcionou. Eu esperei em Deus. E quando o tempo de Deus chegou, Ele fez o que somente Deus poderia fazer. Eu quero te encorajar. Não comprometa a sua moral para subir na vida. Talvez você trabalhe numa área, numa empresa, e você quer ser promovido, quer ter um escritório com seu nome na porta, sabe? Você quer ser bem visto, talvez esteja no ramo da atuação, ou na indústria do cinema, ou na indústria da música, e você quer ser promovido, quer ser reconhecido, e se alguém diz para você: se você fizer isso, eu posso te ajudar, mas o que querem que você faça não é algo correto, nem está de acordo com a palavra de Deus. Quer saber? Não se permita ser tentado. Porque isso pode parecer por um tempo ser algo bom, que vai funcionar, sabe? Mas no final, e quer saber, o final sempre chega. A Bíblia diz em Romanos 14 que vai chegar a hora em que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Eu te digo que no nosso mundo de hoje, na nossa sociedade, há muito comprometimento. Tantos cristãos que deixaram a sua luz enfraquecer, e temos um trabalho para fazer para Deus. Ele disse: sejam estrelas cintilantes, brilhando em um mundo escuro. Você é a luz que deveria brilhar na escuridão. Nós precisamos confiar em Deus e deixar que Ele nos promova, porque só Ele pode fazer do modo certo. Deixe-me falar com você sobre o que a Bíblia diz sobre ofertar seu dinheiro, sobre ofertar seu tempo, sobre ajudar as outras pessoas, servir as outras pessoas, sobre ofertar e ajudar aos missionários, dar aos pobres. Sabe, antes de tudo, é preciso entender que ofertar faz parte do estilo de vida de um cristão. Isso é exatamente o que fazemos, pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Ele não deu aquilo que sobrou, Ele deu o seu único filho, Ele deu o seu melhor, para que pudéssemos ser salvos. E Deus quer que sejamos ofertantes, não porque Ele precisa do nosso dinheiro, ou porque Ele precisa do que podemos dar, mas porque algo maravilhoso acontece dentro de você quando você oferta. Pessoas pequenas, limitadas e egocêntricas, que só pensam em si mesmas, que só conseguem viver para si mesmas, são as pessoas mais infelizes do planeta. Na minha opinião, acho que a generosidade é uma das melhores coisas que você pode desenvolver na sua vida. Não viva para receber, viva para dar. E lembre-se que a matemática de Deus é diferente da do mundo. No mundo, se você der, você perde. Mas no reino de Deus, se você ofertar com o coração correto, porque você ama Deus e quer ajudar a alguém, então você vai acabar com mais do que tinha antes de ofertar. Veja, é irracional. Isso não faz sentido, mas, cara, isso funciona. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo é 10% de toda a sua renda, para que haja mantimento em minha casa. Então, para onde você leva o seu dízimo? Você leva para a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Você leva o dízimo para onde você vai ser alimentado,
e onde outras pessoas podem ser alimentadas. E assim façam prova de mim, isso é muito interessante. E não tem muitos lugares na Bíblia onde Deus diz: vá em frente, eu te desafio, prova-me, me testa e você vai ver funcionar. E assim façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, meu Deus, ouça isso, se eu não abrir as janelas do céu sobre vocês e derramar uma bênção tão grande que vocês não poderão contê-la. O que significa não poder contê-la? Significa que mentalmente você não consegue acreditar. Você não consegue acreditar no quanto Deus tem sido bom para você, não consegue acreditar no que Ele está fazendo em sua vida. Entenda, por favor, Deus não precisa do seu dinheiro. E o diabo vai te dar todo tipo de desculpa imaginável para não ofertar. Esses pregadores que estão fazendo com seu dinheiro, bem, sabe? Aquele pastor dirige um carro melhor do que o seu, porque você deveria ofertar. Você não está ofertando para o pastor, nem mesmo doando para a igreja. Está ofertando a Deus. E você deve fazer o seu melhor para ter a certeza de que os lugares onde você está ofertando sejam honestos e que eles estão fazendo um bom trabalho e fazendo coisas boas com o seu dinheiro. E uma das coisas que eles precisam fazer é alcançar as pessoas, especialmente ajudar aos pobres, necessitados, oprimidos, doentes e os enfermos. Jesus não veio para aqueles que estavam bem e saudáveis, ele veio para os doentes. E o nosso mundo está cheio de pessoas espiritualmente, mentalmente e fisicamente doentes de várias formas imagináveis. Na minha opinião, eu quero que você ouça isso. Ofertar é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Eu não quero ser rude, mas acho que as pessoas que não ofertam não são pessoas muito inteligentes. Porque, sabe, a matemática de Deus não funciona como a dos homens. E algumas pessoas dizem, bem, o dízimo é do Antigo Testamento. Não está no Novo Testamento. Quer saber? Não vou discutir isso, mas mesmo que você esteja certo, o que eu não acredito que você esteja, mas mesmo que esteja, se eles podiam dizimar 10% da renda deles debaixo da lei, o que devemos fazer debaixo da graça? Meu Deus, quando você perceber o quanto a graça é incrível e o que Deus fez por você, como você pode não querer ajudar outras pessoas? Marcos 12, versos 41 a 44, e ele se assentou de frente para a arca do tesouro, observando as pessoas colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitas pessoas ricas colocavam grandes somas. E uma viúva pobre, eu amo isso, a viúva pobre veio e colocou 2 pequenas moedas de cobre, que correspondiam a 1 centavo. Ele chamou seus discípulos à parte e lhes disse, em verdade, eu vos digo que esta pobre viúva colocou mais do que todos aqueles que estão contribuindo para a caixa de ofertas. Mais uma vez, vemos uma matemática que não faz sentido. Aqueles ricos depositaram todas aquelas enormes quantias de dinheiro e aquela senhora só deu 1 centavo. Como pode ter sido mais do que o deles? Porque Deus, ele não olha apenas para o quanto você dá, ele olha para o sacrifício que foi preciso para você ofertar. Meu pai, essa mulher ainda é comentada na Bíblia até hoje. As pessoas ainda pregam sobre essa pobre viúva que ofertou 1 centavo. Lucas 6, verso 38 diz, dê e será dado a você. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a você. Pois com a mesma medida que você medir, você também será medido de volta. Provérbios 11, 24. Uma pessoa que dá livremente torna-se ainda mais rica. O outro que retém o que ele deve dar irá sofrer perdas. A matemática de Deus de novo. Atos 20, 35. Para que em todas as coisas eu lhes mostre que trabalhando duro, desta forma devemos ajudar aos fracos. E lembre-se das palavras do Senhor Jesus, de como ele mesmo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu posso me meter na sua vida por 1 minuto e perguntar, o que você tem feito para ajudar outras pessoas? Você está muito atarefado com seus próprios problemas, é só nisso que você pensa, só disso que você fala com seus amigos o tempo inteiro?
Sabe, uma das melhores maneiras de resolver o seu problema é, enquanto você está sofrendo, estender a mão e ser bênção para outras pessoas. Sim, eu disse, enquanto você está sofrendo, estenda a mão e seja uma bênção para outras pessoas. Não é só sobre dinheiro. Se você não tem dinheiro para dar, você pode encorajar alguém, sabe? Você pode ligar para alguém e dizer o quão importante ela é. Pode ofertar um pouco de tempo. Mas tenha certeza de não permitir que o diabo te engane para ser egoísta e egocêntrico, sabe? A matemática de Deus não funciona como a do mundo funciona. Posso garantir, quanto mais você doar, quanto mais der do seu tempo, quanto mais der das suas finanças para ser bênção, para ajudar outras pessoas, mais você vai ter. O mundo diz que terá menos, mas Deus diz que terá mais. Agora, eu vou continuar isso amanhã. Tenho algumas parábolas que vou compartilhar com você, que falam desse princípio de como a graça é absolutamente tão incrível que simplesmente não faz sentido algum para nós, sabe? Eu quero que você realmente se junte a nós, porque acho que isto vai ser realmente importante, vai te ajudar. Você não tem que viver tentando entender tudo com a sua cabeça. Você pode confiar em Deus e saber que Ele é capaz de lidar com qualquer problema que você tem.